Eu sempre achei que as florestas fossem lugares tranquilos, cheios de vida e beleza natural. Lugares onde você podia se desconectar do mundo moderno e encontrar paz. Mas aprendi da pior maneira possível que algumas florestas não são feitas para serem exploradas. Elas guardam segredos antigos e sombras que não pertencem a este mundo. Tudo começou quando decidi fazer uma trilha sozinho em uma floresta remota. Era um lugar isolado, longe da civilização, onde poucas pessoas ousavam ir. Eu queria apenas escapar do barulho da cidade, por alguns dias, mas o que encontrei ali mudou minha vida para sempre. Cheguei à floresta ao entardecer, quando o sol começava a se esconder atrás das montanhas. Havia algo peculiar no ar, um silêncio profundo, como se os próprios animais estivessem se escondendo. As árvores eram altas e retorcidas, seus galhos pareciam garras apontando para o céu. A vegetação era densa, e a luz mal conseguia penetrar o dossel de folhas acima. Estacionei meu carro em uma clareira próxima à entrada da trilha e comecei a caminhar. No início, tudo parecia normal. O som dos meus passos ecoava pelo chão coberto de folhas secas, e o ar estava fresco e úmido. Mas então, notei algo estranho. As sombras. Elas pareciam se mover de maneira independente da luz. Enquanto eu caminhava, as sombras das árvores se alongavam e se contorciam, mesmo quando o sol já havia desaparecido completamente. Pareciam estar me observando como se fossem criaturas vivas. Ignorei aquilo inicialmente, atribuindo a ilusão óptica ao cansaço ou à falta de luz. Continuei seguindo a trilha, tentando encontrar um bom lugar para montar acampamento antes que ficasse completamente escuro. Mas então, algo aconteceu. Ouvi um som baixo, quase imperceptível, vindo de algum lugar nas árvores. Era como um sussurro, mas tão distorcido que não consegui identificar palavras. Parei para ouvir melhor, mas o som desapareceu assim que me concentrei nele. Voltei a caminhar, mas os sussurros retornaram, dessa vez mais altos e próximos. Pareciam vir de todas as direções, ecoando pela floresta. Girei rapidamente, tentando localizar a fonte, mas não havia ninguém lá. Só as sombras, que agora pareciam ganhar vida própria. Finalmente, encontrei uma pequena clareira e decidi montar acampamento ali. Enquanto armava a barraca, senti uma presença opressiva. Era como se algo estivesse me observando, mas toda vez que olhava ao redor, não havia nada além das árvores e da escuridão crescente. Quando anoiteceu completamente, acendi uma fogueira para afastar o frio e a escuridão. Mas as sombras continuavam lá, dançando ao redor das chamas. Elas pareciam maiores, mais densas, como se estivessem se aproximando lentamente. Então, vi algo que me deixou paralisado. Entre as árvores, havia figuras humanas. Suas formas eram vagas, quase translúcidas, mas seus contornos eram inconfundíveis. Elas estavam imóveis, observando-me em silêncio. Quando tentei me levantar para fugir, elas desapareceram, mas os sussurros continuaram. Decidi ignorá-los e entrar na barraca, convencido de que aquilo era apenas imaginação ou cansaço. Mas assim que me deitei, ouvi algo arranhando a lona da barraca. Era um som agudo, como unhas raspando contra o tecido. Peguei minha lanterna e saí da barraca, pronto para enfrentar o que quer que fosse. Apontei a luz para as árvores e vi algo que me gelou até os ossos. As sombras estavam se movendo sozinhas, formando figuras humanas que caminhavam em minha direção. Seus corpos eram negros e vazios, sem traços definidos, exceto por olhos brilhantes que pareciam perfurar minha alma. Uma delas inclinou-se sobre mim e sussurrou: "Você não deveria estar aqui." Antes que pudesse reagir, elas desapareceram novamente, deixando apenas o silêncio e a escuridão. Voltei para dentro da barraca, tremendo de medo. Tentei dormir, mas os sussurros continuaram, agora mais insistentes. Eles pareciam estar dentro da minha cabeça, repetindo frases sem sentido. "Saia da floresta.
Você não pertence aqui. Eles estão vindo. Acabei pegando no sono, exausto pelo medo. Mas meus pesadelos foram ainda piores. Sonhei que estava sendo perseguido pelas sombras. Elas me cercavam, me empurravam para o coração da floresta, onde uma árvore gigante se erguia. Seus galhos eram cobertos de rostos humanos gritando, e suas raízes pareciam mãos estendidas, tentando me puxar para baixo. Acordei ofegante, suando frio, mas percebi algo terrível. Eu não estava mais na clareira. Encontrei-me no meio da floresta, cercado por árvores que pareciam se mover conforme eu andava. A trilha havia desaparecido, e o GPS do meu celular não funcionava. Estava completamente perdido. Comecei a caminhar sem rumo, tentando encontrar a saída. Mas cada passo parecia me levar mais fundo na floresta. As sombras continuavam me seguindo, aparecendo entre as árvores e nos cantos do meu campo de visão. Finalmente, encontrei uma cabana abandonada. Decidi entrar, esperando encontrar abrigo. Lá dentro havia um diário antigo sobre uma mesa coberta de poeira. Ao abrir, descobri que pertencia a alguém que havia entrado na mesma floresta anos atrás. Ele escreveu sobre as sombras, sobre como elas o perseguiram até enlouquecê-lo. Ele mencionava uma entidade chamada a Guardiã da Floresta, uma força antiga que protegia aquele lugar de intrusos. Qualquer um que entrasse ali sem permissão seria caçado pelas sombras até ser consumido. Entendi então que eu tinha invadido um território sagrado, ou amaldiçoado. Consegui escapar da floresta. No dia seguinte, embora não saiba como, quando finalmente voltei à civilização, percebi que algo havia mudado. Minha sombra, ela não me obedecia mais. Às vezes, ela se movia independentemente de mim, como se tivesse vontade própria. Pesquisei sobre a floresta e descobri relatos de outras pessoas que também haviam desaparecido lá. Algumas delas foram encontradas dias depois, completamente mudadas, falando línguas desconhecidas ou agindo como se estivessem possuídas. Se você decidir explorar uma floresta isolada, tenha cuidado. Não entre sem permissão, porque as sombras podem te seguir e nunca mais te deixar ir embora. Você já encontrou algo que não deveria existir? Deixe sua experiência nos comentários. Talvez juntos possamos entender o que realmente aconteceu. Lugares esquecidos pelo tempo, aguardando pacientemente que alguém os ocupasse novamente. Mas aprendi da pior maneira possível que algumas casas não estão realmente vazias. Elas têm segredos e vozes. Tudo começou quando decidi passar um fim de semana sozinho em uma casa abandonada nos arredores da cidade. Era um lugar isolado, cercado por árvores altas e silêncio opressor. Eu não sabia que aquele lugar me chamava por um motivo específico. Agora sei que ele estava esperando por mim. Cheguei à casa ao entardecer, quando o sol começava a se esconder atrás das montanhas. Parecia saída de um filme de terror. Janelas quebradas, portas rangendo ao vento e paredes cobertas de era. Havia algo sinistro no ar, como se o próprio lugar estivesse prendendo a respiração. Decidi explorar a propriedade. A porta da frente estava entreaberta, como se alguém tivesse acabado de sair. Entrei devagar, tentando ignorar o som dos meus passos ecoando pelo chão de madeira podre. O interior era ainda mais assustador. Móveis cobertos por lençóis brancos, poeira acumulada por décadas e um cheiro forte de mofo. Mas havia algo mais. Um sussurro baixo, quase imperceptível, vindo de algum lugar dentro da casa. Parecia distante, como vozes vindas de outro mundo. Pensei que fosse imaginação minha, mas então ouvi claramente: venha mais perto. Ignorei o chamado, convencido de que era apenas o vento, ou talvez minha mente cansada me pregando peças. Continuei explorando os cômodos, tentando entender por que aquela casa me parecia tão familiar. Era como se eu já tivesse estado ali antes, embora soubesse que nunca havia pisado naquele lugar. Então, notei algo estranho. As sombras nas paredes pareciam ganhar vida própria.
Elas se moviam lentamente, distorcendo formas e criando figuras que não estavam lá antes. Tentei racionalizar aquilo, atribuindo isso à iluminação fraca e à minha imaginação fértil. Mas os sussurros continuaram, cada vez mais altos, mais insistentes. Siga-nos, diziam as vozes. Fechei todas as cortinas, acendi todas as velas que encontrei e tentei me concentrar em explorar a casa. Mas os sussurros não pararam. Eles pareciam vir de todos os lados, das paredes, do chão, até mesmo do teto. Foi no segundo andar que encontrei algo realmente perturbador. Uma sala no final do corredor estava trancada, mas a porta parecia recém-pintada, como se alguém tivesse cuidado dela recentemente. Estranhei aquilo, já que o resto da casa estava em ruínas. Decidi forçar a porta com um pé de cabra que encontrei no porão. Quando entrei, senti um frio intenso, como se o próprio ar estivesse sugando o calor do meu corpo. O cômodo estava vazio, exceto por um espelho grande no centro. Ele estava limpo, sem poeira ou marcas, como se tivesse sido cuidadosamente mantido. Olhei para o espelho e congelei. Meu reflexo não estava sozinho. Havia uma figura atrás de mim, parada como uma sombra imóvel. Girei rapidamente, mas não havia ninguém lá. Voltei a olhar para o espelho e a figura continuava lá, inclinada como se estivesse me observando. Decidi sair daquela sala imediatamente. Corri para o andar de baixo, tentando encontrar uma maneira de sair da casa. Mas as portas e janelas estavam trancadas, como se algo não quisesse que eu partisse. Então, ouvi os sussurros novamente. Desta vez, eram mais claros, mais agressivos. Você não pode fugir, diziam as vozes. Girei em todas as direções tentando localizar a origem dos sons, mas tudo o que vi foram as sombras nas paredes, agora muito mais densas e ameaçadoras. Elas começaram a se mover independentemente da luz, como se fossem vivas. Uma delas se destacou das outras, formando uma figura humana alta e magra, com braços longos e dedos finos como garras. Ela inclinou-se sobre mim, seu rosto distorcido e sem olhos. Abriu uma boca enorme, cheia de dentes afiados e disse: "Nós queremos voltar." Antes que pudesse reagir, ela desapareceu, deixando apenas o eco de sua risada sinistra no ar. Voltei para o andar de cima, tentando me esconder em um dos quartos. Travei a porta com uma cadeira e apaguei todas as velas, mergulhando o cômodo na escuridão total. Mas as sombras continuaram lá, visíveis mesmo na ausência de luz. Elas começaram a se reunir no centro do quarto, formando figuras humanas que pareciam flutuar no ar. Algumas delas tinham rostos familiares, pessoas que eu conhecia, mas que já haviam morrido. Outras eram completamente desconhecidas, com expressões de dor e desespero. Então, uma delas falou diretamente comigo: "Você pertence a nós agora." Desesperado, decidi enfrentá-las. Peguei uma das velas e a usei para iluminar o quarto, esperando que a luz as afastasse. Mas elas apenas riram, suas vozes ecoando como trovões. Foi então que percebi a verdade. Aquela casa não era apenas abandonada. Ela era uma prisão. Um lugar onde almas perdidas ficavam presas, incapazes de seguir em frente. E eu havia sido escolhido para libertá-las. Pesquisei freneticamente pela casa, procurando algo que pudesse selar as entidades novamente. Finalmente, encontrei um livro antigo no porão, coberto de símbolos estranhos. Ao abri-lo, descobri instruções para um ritual que poderia banir as sombras de volta para o vazio. Realizei o ritual na sala do espelho, usando velas e um pentagrama desenhado no chão. As sombras gritaram e se contorceram, tentando me impedir, mas consegui completar o processo e elas desapareceram, uma a uma. Quando tudo terminou, a casa voltou ao silêncio. As portas e janelas se abriram, permitindo que eu escapasse. Mas desde então sei que aquelas sombras ainda estão lá, esperando por outra vítima. Se você encontrar uma casa abandonada, não entre. Não importa o quão curioso você seja, não importa o quão seguro você se sinta. Alguns lugares não foram feitos para serem explorados.
Você já encontrou algo que não deveria existir? Deixe sua experiência nos comentários. Se você gostou dessa narrativa assustadora, não se esqueça de dar um like no vídeo. Isso ajuda muito o canal a crescer e trazer mais histórias de terror para você. Se inscreva para não perder os próximos vídeos e compartilhe este conteúdo com seus amigos que adoram sentir arrepios. Juntos podemos explorar os mistérios mais sombrios do mundo. Continuamos agora. Sempre fui uma pessoa normal. Levava uma vida tranquila com meus amigos, meu trabalho, meus hobbies. Nada de extraordinário. Até que começou. Uma mudança sutil no início, algo que eu podia ignorar, atribuir ao cansaço, ao estresse. Mas logo se tornou inegável, avassalador. Uma transformação que eu não podia controlar, que me consumia por dentro e me mostrava um lado de mim mesmo que eu nunca soube que existia. Um lado sombrio, bestial. Tudo começou com os sonhos, pesadelos vívidos, brutais, onde eu me via como um animal selvagem correndo por florestas escuras, caçando presas com uma ferocidade desconhecida. Acordava exausto, com dores musculares inexplicáveis, como se realmente tivesse passado por aquelas provações noturnas. No início eram apenas sonhos ruins, mas com o tempo, começaram a se infiltrar na minha realidade. Durante o dia sentia impulsos estranhos, uma agressividade latente que nunca havia sentido antes. Tinha desejos inexplicáveis por carne crua. Meus sentidos se tornavam mais aguçados, captando sons e cheiros que antes passavam despercebidos. Meu corpo também estava mudando. Meus pelos pareciam mais grossos, minhas unhas mais fortes, quase como garras. Sentia uma força incomum crescendo dentro de mim, uma energia selvagem que lutava para se libertar. A princípio, tentei negar. Busquei explicações médicas pensando em algum tipo de distúrbio hormonal ou neurológico. Mas os exames não mostravam nada de anormal. Os médicos me olhavam com ceticismo, sugerindo que tudo estava na minha cabeça, mas eu sabia que não estava. Eu sentia a mudança, a transformação, lenta e inexorável que tomava conta de mim. Era como se algo ancestral, primal, estivesse despertando dentro do meu DNA, assumindo o controle do meu corpo e da minha mente. As noites se tornaram o pior pesadelo. A transformação se intensificava com a escuridão. Sentia meus ossos se alongarem, minha estrutura corporal se alterar. Uma dor lancinante percorrendo cada fibra do meu ser. Era um processo agonizante, uma metamorfose forçada que me aterrorizava. Quando a transformação estava completa, eu não era mais eu. Olhava-me no espelho e via uma criatura bestial, com olhos selvagens e famintos, dentes afiados e um corpo coberto por pelos grossos. Uma fera sedenta de sangue, guiada por instintos primitivos. Não me lembrava do que fazia durante essas transformações. Acordava na manhã seguinte, exausto e confuso, com fragmentos de imagens brutais assombrando minha mente. Encontrava arranhões em meu corpo, manchas de sangue seco nas minhas mãos, sem saber a origem. O medo de machucar alguém que eu amava se tornou uma obsessão constante. Comecei a me isolar, evitando o contato com meus amigos e familiares, com medo de que a fera dentro de mim pudesse emergir a qualquer momento e causar uma tragédia. A solidão se tornou minha companheira constante, um fardo pesado que se somava ao terror da minha transformação. Eu estava preso em um ciclo de metamorfose incontrolável, perdendo minha humanidade a cada noite, me tornando algo que eu jamais quis ser. Tentei encontrar uma cura, alguma forma de deter essa maldição que me assolava. Li livros antigos, pesquisei lendas folclóricas, buscando alguma explicação para o que estava acontecendo comigo. Encontrei histórias sobre lobisomens, sobre metamorfoses bestiais, mas tudo parecia distante, ficcional. Até agora. Percebi que eu era a criatura das lendas, o monstro que assombrava os pesadelos das pessoas. E não havia cura.
Não havia como voltar atrás. A transformação era parte de mim agora, uma sombra escura que me acompanharia para sempre. Medo de perder o controle se tornou insuportável. Sabia que, eventualmente, a fera dentro de mim se tornaria dominante, apagando qualquer vestígio da minha antiga humanidade. E esse pensamento era mais aterrorizante do que qualquer pesadelo. Uma noite, a transformação começou mais cedo do que o habitual. A dor me invadiu em plena luz do dia. Meus ossos se contorcendo, minha pele repuxando. Olhei minhas mãos se transformarem em garras afiadas, meus dentes se alongarem em presas ameaçadoras. O pânico tomou conta de mim. Corri para a floresta, buscando um lugar isolado onde não pudesse machucar ninguém. A fera dentro de mim rugia, ansiosa para se libertar, para saciar seus instintos selvagens. A transformação se completou sob a luz da lua crescente. Eu não era mais eu. Era a besta, guiada por uma fome insaciável, por um desejo primal de caçar e matar. Corri pela floresta escura, meus sentidos aguçados captando o cheiro de sangue, distante. Não me lembro dos detalhes do que aconteceu naquela noite. Apenas fragmentos de violência, de gritos aterrorizados, de sangue quente em minhas presas. Acordei ao amanhecer, deitado na floresta, coberto de sangue que não era meu, a mente atormentada por vislumbres de horror. A culpa e o desespero me consumiram. Eu havia me tornado o monstro que eu mais temia. Não havia mais volta. A transformação havia me engolido por completo. Agora, vivo escondido nas sombras, fugindo do mundo que um dia foi meu. A besta dentro de mim espreita constantemente, pronta para emergir a qualquer momento. A transformação que eu não podia controlar me condenou a uma existência de terror e isolamento. E a cada lua cheia, sei que a besta despertará novamente, e eu perderei mais um pedaço da minha humanidade, me afogando cada vez mais fundo na escuridão da minha própria metamorfose. A única certeza que tenho é que essa transformação nunca terá fim. E o medo de quem eu me torno a cada noite, esse medo me assombrará para sempre. A experiência que vivi mudou completamente minha perspectiva. Abriu meus olhos para uma realidade sombria e persistente. Eles estão lá. Eles sempre estiveram. E talvez sempre estarão nos observando. Tudo começou quando me mudei para aquela casa antiga. Era espaçosa, com um jardim vasto e árvores centenárias. O preço era incrivelmente baixo, o que deveria ter sido o primeiro sinal de alerta. Os antigos proprietários haviam se mudado às pressas, deixando para trás alguns móveis empoeirados e uma atmosfera carregada. Nas primeiras semanas, tudo parecia normal. A casa tinha um charme antiquado, com seus pisos de madeira rangendo, e suas janelas grandes que deixavam a luz do sol inundar os cômodos. Mas, gradualmente, comecei a notar coisas estranhas. Portas que se abriam sozinhas, sussurros tênues que pareciam vir do nada, a sensação constante de não estar sozinho, mesmo quando estava. A princípio tentei racionalizar. Correntes de ar, o vento brincando com as janelas, a minha própria imaginação. Mas os eventos se tornaram mais intensos, mais pessoais. Objetos mudavam de lugar. Livros caíam das prateleiras sem motivo aparente. Sentia toques gelados em meus braços quando não havia ninguém por perto. O medo começou a se insinuar em minha rotina. As noites se tornaram longas e inquietantes. Acordava frequentemente com a sensação de estar sendo observado, uma pressão invisível pairando sobre mim. Às vezes ouvia passos lentos no corredor, mesmo sabendo que estava sozinho na casa. Decidi pesquisar sobre a história da casa. Descobri que uma família inteira havia morrido ali de forma trágica há muitos anos. Havia boatos de que seus espíritos ainda vagavam pelos cômodos, presos a um ciclo de sofrimento e lembranças dolorosas. A princípio, ignorei as histórias, mas à medida que os fenômenos se intensificavam, a dúvida começou a corroer meu ceticismo. E se fosse verdade? E se eu estivesse vivendo na mesma casa que espíritos atormentados? Uma noite,
O terror se manifestou de forma inegável. Estava no meu quarto tentando dormir, quando senti uma presença fria se aproximar da minha cama. A temperatura no quarto caiu drasticamente. Um sussurro gelado invadiu meus ouvidos, pronunciando meu nome de forma arrastada e sinistra. Tentei gritar, mas minha voz não saía. Meu corpo estava paralisado pelo medo. Consegui apenas abrir os olhos e vi uma sombra escura pairando sobre mim. Não tinha uma forma definida, mas emanava uma aura de malevolência pura. Senti um ódio frio emanando dela, como se desejasse me sufocar, me consumir. O sussurro se intensificou, tornando-se um murmúrio de palavras incompreensíveis, carregadas de uma angústia profunda. Senti como se aquela presença estivesse tentando se comunicar, tentando me mostrar algo terrível. De repente, a sombra se dissipou, como fumaça ao vento. A temperatura voltou ao normal. A paralisia passou. Fiquei ali, deitado na cama, tremendo, incontrolavelmente, o terror gravado em cada célula do meu corpo. Naquela noite, meu ceticismo morreu. Eu havia presenciado algo que desafiava a lógica, algo que provava que o véu entre o nosso mundo e o deles era muito mais fino do que eu jamais imaginei. As semanas seguintes foram um pesadelo constante. As manifestações se tornaram mais frequentes, mais ousadas. Objetos eram jogados, portas batiam com violência, e os sussurros se tornavam mais claros, mais ameaçadores. Eu sentia seus olhares fixos em mim a cada instante, como se estivesse sendo constantemente vigiado. Tentei buscar ajuda. Falei com amigos, com especialistas em fenômenos paranormais. Alguns me chamaram de louco. Outros tentaram me dar explicações racionais que não se encaixavam na intensidade do que eu estava vivenciando. Percebi que estava sozinho nessa luta. Eu era o intruso, o estranho em uma casa que pertencia a eles. Eles estavam ali antes de mim, e provavelmente estariam ali depois. E eles não me queriam ali. Uma noite encontrei um antigo diário escondido no sótão. Era de um dos antigos moradores da casa, escrito pouco antes da tragédia que ceifou sua família. As últimas páginas eram frenéticas, carregadas de medo e desespero. Ele descrevia os mesmos fenômenos que eu estava vivenciando: os sussurros, as sombras, a sensação constante de ser observado. Ele falava sobre uma presença sombria que se alimentava do medo, que se tornava mais forte a cada noite. A leitura daquele diário foi como um espelho sombrio do meu próprio terror. Percebi que não era apenas a casa que estava assombrada. Era algo mais profundo, algo que se alimentava da energia daquele lugar, das memórias de dor e sofrimento. Naquela noite, decidi que não podia mais viver daquela forma. O medo estava me consumindo, me transformando em um espectro dentro da minha própria casa. Precisava confrontar aquilo de alguma forma. Reuni toda a minha coragem e percorri a casa, falando em voz alta, expressando meu medo, minha raiva, minha determinação de não ser mais atormentado. Pedi que eles me deixassem em paz, que encontrassem a luz, que seguissem em frente. No início, nada mudou. Os sussurros continuaram, as sombras dançavam nos cantos dos olhos. Mas persisti. Noite após noite, falava com as presenças invisíveis, tentando estabelecer algum tipo de comunicação, de entendimento. Gradualmente as coisas começaram a mudar. Os fenômenos se tornaram menos intensos, menos frequentes. Os sussurros se tornaram mais suaves, quase como um murmúrio distante. A sensação de ser observado ainda estava lá, mas não era mais opressora, malevolente. Não sei se eles me ouviram, não sei se encontraram a paz, mas a atmosfera na casa mudou. O peso antigo pareceu se dissipar, substituído por uma quietude resignada. Ainda sinto que eles estão aqui, em algum lugar, nos observando em silêncio. Mas o terror se transformou em uma aceitação melancólica. Aprendi a conviver com a certeza de que não estamos sozinhos. O mundo dos espíritos é real, persistente, e eles estão muito mais perto de nós do que imaginamos.
Minha experiência me ensinou que o ceticismo pode ser uma armadura frágil diante do desconhecido. Eles estão lá, acredite. Um relato real, de um encontro aterrorizante com o que reside além do nosso mundo visível. Se essa experiência te fez questionar suas próprias crenças e te deixou com um arrepio na espinha, deixe seu like e compartilhe este vídeo com aqueles que também se interessam pelos mistérios do paranormal. Você já teve alguma experiência inexplicável que te fez acreditar em espíritos? Conte sua história nos comentários. Adoraria saber se não estou sozinho nessa percepção de que eles estão sempre nos observando. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias que desafiam a nossa compreensão da realidade. E lembrem-se, a noite pode esconder muito mais do que imaginamos. Continuamos agora. Eu sei que isso vai parecer loucura, e sinceramente eu mesmo já me perguntei se não estou perdendo a cabeça. Mas o que eu vou contar agora é real. É a coisa mais real que já vivi. E se você estiver ouvindo isso à noite, bom, talvez você devesse acender uma luz. Tudo começou quando eu era criança. Não lembro a idade exata, talvez uns 7 ou 8 anos. Desde pequeno, eu sentia que havia algo estranho comigo. Não era algo que eu podia explicar com palavras na época, mas havia sempre essa sensação, como se alguém estivesse me observando. Mesmo quando eu estava sozinho no quarto. Mesmo quando todos diziam que era só imaginação. Com o tempo, essa sensação foi crescendo e piorando. Era sempre à noite. Sempre quando as luzes se apagavam e eu ficava sozinho. A sombra aparecia. E não era a minha sombra comum. Era algo além. Algo que não devia estar ali. Eu a via, principalmente no reflexo do espelho. Ela se movia, mesmo quando eu estava parado. Às vezes se alongava nas paredes, tomando formas que eu não conseguia entender. E às vezes, quando eu virava o rosto, jurava ver algo me espreitando no canto do quarto. Algo escuro, algo que parecia ter olhos. Minha família dizia que era só pesadelo, que toda criança tem essas fases. Mas os sonhos, se é que eram mesmo, sonhos, começaram a se repetir com uma frequência assustadora. Sempre o mesmo cenário, um corredor longo, sem fim. Luzes piscando no teto. E ao fundo, passos. Passos lentos, arrastados. Vindo na minha direção. Eu tentava correr, mas não conseguia. As pernas pareciam presas. E então, eu ouvia aquela respiração. Ofegante. Quente. Perto demais do meu ouvido. E quando eu finalmente virava para ver, acordava gritando. Esses sonhos me acompanharam até a adolescência. E mesmo depois, já adulto, eles continuaram. E a entidade também. Eu me mudei várias vezes em busca de paz. Morei em cidades diferentes, estados diferentes, até em países diferentes. Mas ela sempre me achava. Sempre. Às vezes eu sentia a presença dela do outro lado da rua. Outras vezes, ela estava comigo dentro de casa, no reflexo da TV desligada, na sombra projetada pela lâmpada da sala, no som de passos que eu ouvia no andar de cima, mesmo morando em um apartamento térreo. A coisa foi ficando insuportável. Eu comecei a gravar. Câmeras, gravadores, sensores de movimento, tudo. Passei meses coletando evidências, analisando cada segundo de vídeo. E foi numa dessas madrugadas que aconteceu algo que mudou tudo. Eu estava revendo uma filmagem feita no corredor da minha casa. A câmera captou um momento em que a luz pisca por 3 segundos. Só isso. 3 segundos de escuridão total. Mas quando a luz volta, havia algo ali. Algo parado no fim do corredor. Não tinha rosto. Só um corpo alto, coberto de sombra, e estava virado na minha direção. Eu pausei o vídeo, revi, quadro por quadro, e a cada frame, a entidade parecia mais próxima. Como se entre os piscos da lâmpada, ela se movesse. Até que no último segundo,
Ela estava na frente da câmera. O vídeo cortou ali. Tela preta. Naquela noite, eu não dormi. Os acontecimentos começaram a se intensificar depois disso. Portas batiam sozinhas. Luzes piscavam até queimarem. Meus animais começaram a agir de forma estranha. Meu cachorro latia para o canto vazio do quarto. E meu gato simplesmente se recusava a entrar em casa. Eu tentei ajuda espiritual. Padres, médiuns, benzedeiras. Alguns nem quiseram entrar na minha casa. Outros diziam que havia uma presença antiga, algo que me acompanhava desde o nascimento. Uma entidade que se alimentava de medo, de angústia, que crescia cada vez que eu pensava nela. E foi aí que percebi o pior. Eu não era o único. Comecei a frequentar fóruns, grupos, encontros de pessoas que tinham experiências parecidas. Gente que também via sombras que não pertenciam a ninguém. Pessoas que ouviam passos em casas vazias, que sentiam olhares durante a noite. E entre todos esses relatos havia algo em comum. A entidade sempre aparecia quando você acreditava que ela existia, mas no meu caso, ela nunca foi embora. Eu tentei me livrar dela. Queimei roupas antigas, me desfiz de objetos, troquei de nome, apaguei todas as minhas redes sociais. Mas ela estava lá, no espelho do banheiro, no vidro escuro do carro, no reflexo da água parada. E agora? Agora é diferente. Hoje, ela fala comigo. Não com palavras, mas com pensamentos, intuições, sonhos. Ela sussurra ideias na minha mente. Me mostra imagens. Às vezes vejo cenas de coisas que ainda não aconteceram. Outras vezes ela me faz lembrar coisas que eu queria esquecer. Ela me mostra o pior de mim. E eu acho que é isso que ela quer. Que eu me quebre. Que eu desista. Que eu me renda. Mas eu não vou. Se eu estou gravando isso é porque preciso que alguém saiba. Preciso que alguém ouça. Porque talvez, só talvez, ela possa se espalhar. Talvez só de ouvir esse relato, você sinta um arrepio no pescoço. Talvez hoje à noite, você veja uma sombra onde não deveria haver nenhuma. Se isso acontecer, não a encare. Não fale com ela. E, principalmente, não pense nela por muito tempo. É assim que ela entra. É assim que ela se conecta. Ela vive na minha sombra. Mas pode viver na sua também. Se você ficou até aqui, obrigado por ouvir. E me desculpe por dividir isso com você. Eu só precisava que alguém soubesse. Se quiser mais histórias como essa, e se for corajoso o bastante, se inscreve no canal. Ativa o sino porque talvez a próxima história ajude você a entender o que está olhando para você enquanto você escuta isso agora. Boa noite. E durma bem. Se conseguir, continuamos agora.